Bom dia, turma. Bem-vindo a mais uma aula, aulinha de gramática hoje. Um conteúdo muito importante, não é um conteúdo novo. Nessa aula de hoje nós vamos fazer uma revisão. Vamos recordar algumas regras que nós estudamos há muito tempo, outras que nós já comentamos recentemente, mas é que é muito importante no nosso dia a dia. Hoje nós vamos rever regras de acentuação. Então, vai ser uma revisão básica, vou pegar os principais pontos. E por que nós vamos fazer essa revisão hoje, professora? Porque essa matéria é base para todo um outro conteúdo que eu vou ministrar de agora para frente. Então, eu preciso de recordar este conteúdo, preciso que este conteúdo esteja fresquinho na memória de vocês, para que vocês consigam acompanhar os próximos conteúdos que vão chegar. Então, vem comigo, vamos estudar? Acento prosódico e acento gráfico. Acento é um símbolo gráfico utilizado para marcar as sílabas tônicas de algumas palavras. Na verdade, ou na realidade, todas as palavras de duas ou mais sílabas, elas possuem uma sílaba tônica sobre a qual recai o acento prosódico, tá? Então, o que vem a ser isso? Vamos entender isso um pouco na prática. Eu trouxe quatro palavrinhas para vocês entenderem, ó, esperteza, capítulo, trazer e existirá. E aí, para vocês notarem, eu já trouxe negritado a sílaba tônica, olha, de todas elas. Então, notem que todas elas possuem mais de duas sílabas. Nenhuma aqui é monossílaba. Então, todas as palavras de duas ou mais sílabas, elas possuem uma sílaba tônica, ou seja, ela tem uma sílaba mais forte. Algumas recebem acentuação e outras não, embora todas elas tenham uma sílaba com a sonoridade mais forte. Então, quando eu chamo a palavra, a sílaba que se estender é chamada de sílaba tônica. Então, ó, esperteza. Então, a sílaba que se estendeu foi o T. A mesma coisa com capítulo e assim por diante. Notem vocês que dessas quatro palavras, duas delas têm acento gráfico e duas delas não têm. Então, olha, esperteza e trazer não possuem acento gráfico. O que significa isso? Significa que elas não têm a sílaba pronunciada com maior força? Não, todas elas têm a sílaba tônica, a sílaba pronunciada com maior força. Significa que a palavra que não tem o símbolo gráfico é chamado de prosódico. E a sílaba que traz o símbolo gráfico é chamado de acento gráfico. Então, olha aqui, do ladinho eu trouxe a explicaçãozinha para vocês. Lembra que é só uma revisão. Então, olha, acento prosódico é aquele que aparece em todas as palavras que possuem duas ou mais sílabas. Então, todas as palavras que têm mais de duas ou mais sílabas e tem a sílaba forte é chamada de acento prosódico. Já aquela sílaba que aparece em algumas palavras um sinalzinho em cima da palavra, da sílaba forte, esse é o acento gráfico. Ele se caracteriza por marcar a sílaba tônica de algumas palavras, como é o caso de capítulo e existirá. Então, os acentos gráficos, eles aparecem em algumas palavras e elas servem para dar entonação, para identificar a pronúncia mais forte da sílaba. Na língua portuguesa, os principais tipos de acento gráfico são o acento agudo, né? O acento grave e o acento circunflexo. Hoje nós vamos estudar o acento agudo e o acento circunflexo. Na nossa próxima aula é uma aula específica só com acento grave. E os acentos gráficos, eles são elementos essenciais que estabelecem por meio de regras a sonoridade e a identificação da sílaba das palavras. O acento agudo. O acento agudo, ele vem com esse sinalzinho, né? Então, ele é colocado sobre as vogais e para acentuar a sílaba mais forte da palavra. Então, ele indica uma pronúncia aberta, um timbre aberto, e ele é colocado sobre as vogais A, I, U e sobre o E, do grupo de palavras que terminam em EM. Então, exemplo, herói, médico, céu e também. Acento circunflexo. O acento circunflexo é conhecido
O símbolo dele é o chapeuzinho do vovô, né, popularmente falado, e ele é colocado sobre as letras A, E e O. E ele indica uma pronúncia fechada, o agudo, uma pronúncia aberta. Já o circunflexo, uma pronúncia fechada. Como podemos perceber nos exemplos, olha, Atlântico, pêssego, supôs, lâmpada, câmara, espontâneo, gênero, urgência, tênue e paciência. Então, notem vocês que o acento circunflexo, ele tem uma pronúncia fechada, ele tem um som mais fechado, enquanto que o acento agudo, ele tem uma pronúncia aberta. Olha um exemplo que eu trouxe para vocês. Enquanto em lâmpada, tá vendo? Ó, lam é um som fechado, médico. O agudo tem um som aberto. Agora chegou a hora de recordarmos uma materinha que a gente viu lá atrás, que nunca entendemos para que ela servia, qual seria o significado dessas letrinhas, dessas palavrinhas na nossa vida. Então, quando vocês aprenderam oxítono, paroxítono, proparoxítono, vocês aprenderam para fazer as regras de acentuação. Então, a nossa língua portuguesa, ela é baseada toda certinha de regras. Então, cada série que você estudou, ela vai trazer um pouquinho mais, vai intensificar um pouquinho mais o seu conhecimento sobre aquela disciplina que você vai usar. E aí, quando eles estavam criando as regras de acentuação, eles pensaram, o que é mais fácil? Eu acentuar a que tem maior quantidade de palavras ou a que tem a menor quantidade de palavras? Então, se nós formos pelo raciocínio lógico, pelo pensamento, nós vamos pensar assim, é muito mais fácil eu guardar o que tem menos ou o que tem mais? É mais fácil eu guardar o que tem menos. Então, a grande maioria das nossas palavras, elas são paroxítonas. Então, baseia-se na constatação de que a nossa língua ela é cheia, recheada, numerosa de palavras paroxítonas, né? Seguida de quem? Das oxítonas. Então, eu tenho muito, é tipo uns 70% de palavras paroxítonas, umas 20% de oxítona e 10% de proparoxítona. Mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. Então, o que nós temos? Muitas palavras, mas muitas palavras que são paroxítonas, menos um pouco, mas ainda um tanto quanto numerosa, oxítonas, e em quantidade bem pequena, as proparoxítonas. E olha que interessante, a grande maioria das nossas palavras paroxítonas são terminadas nas vogais A, E, O e com a sílaba em. A grande maioria das paroxítonas, elas são terminadas com essas sílabas, com essas letrinhas. Já as proparoxítonas, como eu disse para vocês, eu vou acentuar o que tem mais ou o que tem menos. Então, a regra geral é que tem mais. Isso significa, meninos, que não há paroxítona ou proparoxítonas sem acentuação. Todas as palavras de língua portuguesa, proparoxítonas, elas são acentuadas. Trouxe 3 exemplos para vocês, olha. Máquina, ônibus e médico. Mas, professora, o que é paroxítono, oxítono, proparoxítono? Eu esqueci. Então, vem comigo que agora nós vamos ver exatamente essas regrinhas. Vamos recordar o que são cada uma delas, porque isso é muito importante para eu entender como é que funciona o sistema de acentuação gráfica. As regras de acentuação gráfica se baseiam nesse conhecimento. Então, vamos lá, né? Proparoxítona. Proparoxítona é que a sílaba tônica é a antepenúltima. Eu, quando estudava, ainda lá no meu ensino médio, faz muito tempo, eu tinha dificuldade danada para falar isso, penúltima, antepenúltima, última. Então, o que eu fazia? Eu contava de ré, né? Cada doido com sua mania. Então, essa era a minha. Então, aqui eu tinha a última, né? A penúltima e a antepenúltima. Aí aqui eu tinha a primeira, a segunda e a terceira. Ou seja, a primeira é a oxítona, a segunda é a paroxítona e a terceira é a proparoxítona. E aí, na língua portuguesa, é a
última, penúltima, antepenúltima. Então, a proparoxítona, para ela ser proparoxítona, ela precisa de ser trissílaba, ou seja, ela precisa de ter 3 sílabas ou mais. Não existe proparoxítona dissílaba. Não existe proparoxítona monossílaba. Então, obrigatoriamente, o proparoxítona, ele tem que ter 3 sílabas ou mais. E se ela tem 3 sílabas ou mais, a antepenúltima, se eu contar de ré, a terceira é a mais forte. Quando isso acontece, eu tenho uma palavra proparoxítona. E se isso acontece, todas elas obrigatoriamente têm que ser acentuadas. Ó, trágico, qual que é a sílaba tônica? Trágico, é a sílaba que vai. Patético, ó, patético. Então, o que eu tenho aqui? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. A mesma coisa acontece com árvore, ó. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, o que é uma proparoxítona? É quando a antepenúltima sílaba é acentuada. Então, eu tenho a última, a penúltima e a antepenúltima. E quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, é a tônica, ela é proparoxítona, e todas as palavras proparoxítonas da língua portuguesa são acentuadas. E aí, quando nós estamos seguindo aquele caminho, então, acentua-se todas as palavras que são proparoxítona. Agora eu vou acentuar as oxítonas. As oxítonas, a sílaba tônica é a última. Quando a última palavra, quando a última sílaba é a mais forte, ela recebe o acento quando? Quando ela termina nas vogais a, e e nas palavrinhas em e ens. E olha, vou só recapitular um negócio para vocês. Aqui é interessante, nós dividimos as vogais em vogais e semivogais. Nós temos cinco vogais. E aqui nós vamos fazer uma divisão, porque essa divisão vai ser muito importante para vocês entenderem e recordarem da regra de acentuação. Eu tenho aqui as vogais A, E e O. Notem vocês que aqui faltaram duas letrinhas. Que letrinha que faltou? Faltou o I e o U. Nesse caso aqui, essas duas letrinhas que sobraram, elas são chamadas, nessa regra aqui, de semivogais. Então, quando nós falarmos assim, as oxítonas acentuam as vogais. Quais? As vogais. A, E e O. E por que não I e U? Porque o I e U, agora, elas são chamadas de semivogais. E as semivogais, elas não vão receber acento quando elas forem oxítonas. Quando a palavra for oxítona e terminar em semivogal, ela não recebe acento. Quando é que a oxítona recebe acento, professora? Quando termina com as vogais A, E, O. E com o em e o ens. Então, em e ens. Olha os exemplos, ó. Sofá, sofás. Jacaré, jacarés. Paletó, avós. Ninguém, armazém. Então, oxítona, quando a última sílaba é a mais forte. E quando é que eu acentuo as oxítonas? Sempre que elas terminarem em A, E, O, em e ens. Ou seja, nas vogais e nos derivados de em e ens. Tranquilo? Vamos para a paroxítona. Então, chegamos nas paroxítonas. As paroxítonas são quando a penúltima sílaba, ou seja, a sílaba do meio. Se ela for trissílaba, a sílaba do meio. Se ela for dissílaba, a primeira sílaba, né, da palavra. Então, olha, quando é que eu vou acentuar as paroxítonas? As paroxítonas se acentuam quando terminam em L, N, R, PS, X, us, is, on, e ons, e uns, e ãos, e os ditongo oral seguido ou não de essa. Guarda aí que eu já vou falar do ditongo para vocês. Eu não sei se vocês capturaram aqui, mas eu vou acentuar todas as oxítonas que terminar nas vogais. Quais são as vogais mesmo? A, E e O. Olha que legal. Eu vou acentuar todas as vogais que terminarem, as oxítonas que terminarem em vogais, mais o em e o ens.
E eu vou acentuar as paroxítonas que não terminar em A, E, O, E e ENS. Ou seja, ao contrário. Todas as palavras que terminarem em A, E, O e elas forem oxítonas, elas obrigatoriamente vão ser acentuadas. E a regra é inversa. Se ela terminar em A, E, O, E e EN e ela for uma paroxítona, ela não recebe acento. Olha que interessante. Mas se ela terminar nas semivogais e elas forem paroxítonas, elas vão receber acento. Olha aqui. O I e o U aqui. Ó. Blá, blá, blá. Cadê? Júri e o lápis. Olha que interessante. Então, se ela terminar na semivogal e ela for paroxítona, ela vai ser acentuada. Mas se ela terminar em vogal? Não, se ela terminar em vogal, não. Aí lembra que eu falei para vocês dos ditongos? Ditongo oral, seguido ou não de S? Então, jockey, túneis. Mas o que é um ditongo? Vamos só recordar. Ditongo é o encontro da vogal, né? Então, o ditongo é o encontro da vogal mais a semivogal na mesma sílaba. Ah, então isso é um ditongo. Isso aqui é um U, tá, galera? Isso é um ditongo. Então, se a minha sílaba, ela tem na divisão silábica, uma sílaba ficou com o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, como é que é o nome disso? Isso é chamado de ditongo. Então, olha aqui, seguido ou não de S. Aqui ele tem jockey. Então, ele terminou. Ó, jockey, ó, eu tenho aqui o encontro de uma vogal e uma semivogal. Sim ou não? Ó. Sim, professora. Então, ele é paroxítono acentuado. A mesma coisa com túneis, ó. Túneis. Eu tenho aqui o encontro de uma vogal e uma semivogal. Então, se eu pegar a minha palavra for paroxítona, ou seja, a penúltima sílaba mais forte, e ela terminar em ditongo, esse ditongo faz com que o meu paroxítona seja acentuada? Sim. Ah, então se aqui ele não terminou em I. Não, aqui ele terminou em ditongo. Por isso ela é acentuada. Aqui algumas regrinhas das paroxítonas para vocês recordarem. Então, as paroxítonas terminadas em N são acentuadas sempre, ó, hífen, éden, glúten. Mas as que terminam em ens não são. Lembra que eu falei para vocês? Vamos recordar das vogais e semivogais. Eu acentuo todas as oxítonas que terminam em vogal. A, E, O, em e ens. Então, eu não acentuo as paroxítonas que terminarem em A, E, O, em e ens. Então, isso continua a regra. Então, eu acentuo as paroxítonas que terminam em N, mas eu não acentuo as que terminam em ens. Por quê? Porque ens aqui entra na regrinha lá do oxítono, que eu falei para vocês que aqui é o inverso. Segunda dicasinha importante, não são acentuados os prefixos terminados em I e R. Então, os prefixos não são acentuados se eles forem paroxítonos terminados, né, em I e R. Ó, é o caso do semi e do super. Terceira regrinha importante para ser recordada, né? Então, terceira recordação, acentua-se as paroxítonas terminadas em ditongos crescente. Nós já sabemos o que é um ditongo. Então, ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Olha aqui, eu tenho um E e um A, um O e um A, um E e um O, um U e um A, o I e o A, o U e o E, o I e o E. E assim sucessivamente. O que é crescente? Crescente é que eu tenho uma semivogal e uma vogal. Então, quando eu tenho uma semivogal e uma vogal, ele está crescendo. Decrescente, eu tenho uma vogal para uma semivogal. Então, eu vou acentuar as paroxítonas terminadas com esses ditongos, os ditongos crescentes. Exemplo, várzea, mágoa, óleo, régua, férias, tênue, cárie, ingênuo, início. Então, vou acentuar todos os paroxítonos terminados em ditongos crescentes. E chegamos ao fim da nossa aula, espero que essa revisãozinha tenha sido reconfortante para vocês, tenham feito você recordar de algumas regrinhas que já haviam sido esquecidas na memória, mas que é importante de vez em quando voltar à tona. E próxima aula, crase ou acento grave. Bye, bye, beijo, até a próxima.